Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande honra e uma grande oportunidade poder falar para públicos diferentes, porque a gente está acostumado a falar para públicos de física, de engenharia. Então, ser convidado para participar da Semana do Biólogo é sempre muito interessante. Na realidade, é a segunda vez que eu participo aqui da Semana do Biólogo e estou bastante contente de poder voltar e participar aqui com vocês. E para o dia de hoje, eu trouxe para falar um pouquinho sobre a história da vida na Terra, sobre o olhar da astrofísica. Quer dizer, quais fenômenos astronômicos, astrofísicos, contribuíram de modo decisivo para a vida na Terra, né? Porque a gente tende a pensar muito a vida na Terra como autorreferenciável, ou seja, as coisas importantes que acontecem para a vida são todas fenômenos aqui na Terra, mas não é bem assim. E tanto é que a gente sabe que, pelo menos um dos eventos mais famosos e mais importantes para a vida na Terra foi a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, e que provavelmente, eu digo provavelmente porque sempre há quem questione as teorias, né? Mas provavelmente pela queda de um grande asteroide, já que eu falei, né? Tem gente que questiona, coloca em dúvida a queda do asteroide, talvez tenha sido por uma grande quantidade de vulcões em erupção, não um asteroide exatamente. Mas a hipótese mais aceita hoje, pelo menos, é a queda de um grande asteroide. E esse é um dos fenômenos astrofísicos importantes para a história da vida, é o mais famoso. Mas não é o único, existem vários outros fenômenos astrofísicos que são muito importantes. Então eu vou falar de alguns, separei alguns dos mais importantes para falar desse tempo que a gente tem previsto aqui. E o mais importante de todos, que diz respeito pelo menos à nossa origem, por que nós podemos estar aqui hoje, é a tabela periódica. Porque os fenômenos biológicos exigem uma grande quantidade de elementos químicos. Ninguém conseguiria imaginar a vida, né, acontecendo aqui apenas com hidrogênio e hélio, por exemplo. Teria como organizar vida apenas com hidrogênio e hélio? Hélio é um gás nobre, né, nem reage. No entanto, quando o universo foi formado pelo Big Bang, há mais de 14 bilhões de anos atrás, foram só esses dois elementos que foram formados. No Big Bang não foram formados os elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio, a não ser traços desses elementos, quantidades ínfimas. Mas não é o que a gente observa. A gente observa, pelo menos aqui na Terra, no sistema solar onde a gente está, grande quantidade de outros elementos químicos. Então, aonde eles foram formados? Porque isso é importante para a história da vida na Terra, né? Ou seja, saber de onde vieram os elementos químicos que constituem os seres vivos aqui na Terra e toda a dinâmica que os mantém vivos. Eles foram formados em vários fenômenos astrofísicos muito importantes. Mas, de maneira geral, foram formados quando estrelas geram a sua energia no núcleo. Elas geram por vários mecanismos, o mais comum de todos é o que a gente chama de cadeia próton-próton, que é quando 4 átomos, ou na verdade 4 núcleos de hidrogênio se fundem para formar um núcleo de hélio. Depois, esse hélio pode eventualmente ser fundido para formar carbono ou outros elementos químicos mais pesados, gerando a tabela periódica no núcleo das estrelas, no processo de fusão nuclear que acontece no núcleo das estrelas. Mas esse processo não preenche toda a tabela periódica. Na realidade, esse processo mal preenche o começo da tabela periódica. Nessa figura aqui você pode ver a tabela periódica toda colorida, né? Então, por exemplo, vamos focar em carbono. O carbono, que é um elemento muito importante para a vida, ele é originado, a maior parte do carbono do universo foi originado em estrelas de baixa massa, que é aquela parte verde que está ali no quadradinho. Mas estrelas de alta massa também contribuem para a formação do carbono. E os outros elementos mais pesados não são gerados nem em estrelas de baixa massa, nem em estrelas de alta massa durante o seu processo normal de desenvolvimento, a sua vida da estrela. A gente fala nesses termos, vida da estrela, né? Ainda que seja um sentido completamente diferente do sentido da biologia. Os outros elementos são formados quando uma estrela morre, uma explosão de supernova. No processo de explosão final de uma estrela, é gerada tanta energia
que é a fusão nuclear de vários elementos mais pesados, populando, de certa forma, o resto da tabela periódica. Agora, se a gente está aqui e está cheio de elementos químicos pesados aqui, é porque eles não foram formados no Sol, né? Porque como é que poderia esses elementos químicos pesados, mas quando eu falo pesado, mais pesado que hidrogênio e hélio, terem sido formados no Sol e estarem aqui, né? Ou seja, deveria existir uma grande transferência de matéria do Sol para a Terra, mas não é o que a gente observa. Então a única possibilidade da gente estar aqui com esses elementos químicos mais pesados hoje é que nessa região do espaço onde a gente está, anteriormente existiam outras estrelas que tiveram seu ciclo normal de vida e morreram, e depois que morreram, o material dessas estrelas formou uma nebulosa que deu origem ao nosso sistema planetário, deu origem ao Sol e aos planetas. Isso é o que você está vendo nessa figura. Essa foto, que é uma foto verdadeira aqui, uma foto da nebulosa de Carina, uma constelação no céu, e você pode perceber lá em cima, parece que tem uma cabeça com um chifre, né, na horizontal. Ali, nessa nebulosa, está nascendo uma estrela. Está nascendo, na verdade, um sistema planetário. E esse sistema planetário está nascendo dentro de uma nebulosa que já foi formada a partir de muitas outras estrelas que enriqueceram o gás que para existir ali. Então as estrelas nasceram, morreram, enriqueceram quimicamente o ambiente onde elas estavam, e depois desse material nasceram outras estrelas, nascem outras estrelas. Isso aconteceu aqui. Isso lembra muito os processos biológicos, né? De certa forma. Isso aconteceu aqui e permitiu que exista vida na Terra. Então, se você pegar uma estrela que tenha surgido no Big Bang, essa estrela não poderia abrigar planetas que sustentariam vida. Isso não poderia acontecer porque seria quimicamente muito simples esse sistema. Então, para poder ter vida, é preciso passar um tempo depois da formação do universo. É preciso que estrelas morram e o material delas seja reciclado dentro de outras estrelas, de outros sistemas planetários. Agora, o mais interessante é que nesse mecanismo, nessa sequência de formação dos sistemas planetários, especificamente do nosso, né, sistema solar, essa formação no começo ela é muito conturbada, digamos assim. A nebulosa, uma nebulosa, imagina uma grande nuvem de gás que foi enriquecida quimicamente, como eu expliquei, por uma outra estrela, ela começa a colapsar, cair sobre si mesma, colapsar sobre si mesma, essa nebulosa. Esse processo leva algumas dezenas de milhões de anos. Nesse processo de colapso, essa nebulosa vai girando cada vez mais rápido. E o gás mais leve vai para o centro, formando a estrela, no caso, formou o nosso Sol, que tem aproximadamente 99% da massa do sistema solar. E esse 1% que sobra vai formar os planetas. Nesse processo de formação dos planetas, há uma estratificação. Os planetas não se formam sempre iguais. Planetas rochosos tendem a se formar, a gente acredita, mais próximos da estrela, e planetas gasosos mais distantes da estrela. Isso tem a ver com o calor, a energia, na verdade, que a estrela emite, né? Evaporando os gases mais leves para as regiões mais externas. E as partes rochosas, materiais mais carbono, silício, oxigênio, os outros elementos mais pesados ficam no interior. E esses planetas no interior, quando se formam, eles se formam muito quentes. Então a Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos, muito quente. Não tinha como sustentar água aqui na Terra. A Terra surgiu completamente seca, não tinha água nenhuma na Terra. A água da Terra veio depois da formação do planeta. Então você pode imaginar um planeta Terra formado inicialmente praticamente lava, e posteriormente, algumas centenas de milhões de anos depois, talvez até 800 milhões de anos depois, essa água foi trazida para a Terra das regiões externas do sistema solar, através de asteroides. Esses asteroides, eles caíam sobre a Terra, né, e traziam consigo água. E aí sim, o nosso planeta se tornou o planeta água. E a água que é tão importante para a vida. Esse mecanismo de hidratação, de certa forma, irrigamento, não sei como você quer chamar, da água aqui na Terra, foi muito importante para o nosso planeta, né? E se não tivesse esse cinturão de asteroides que pudesse trazer essa água para o planeta, a gente não poderia hoje ter vida aqui.
E esse mecanismo que traz água para a Terra aqui também, o interessante é que ele, como eu disse para vocês, ele aconteceu, a gente acredita, nas primeiras centenas de milhões de anos da formação do planeta Terra. Talvez ele tenha se estendido, esse talvez depende aí de datação geológica e outras coisas difíceis de fazer, mas talvez tenha se estendido até 800 milhões de anos. É uma queda considerável de asteroides sobre o planeta. E o mais interessante é que, coincidentemente, os registros fósseis mais antigos de vida na Terra, aqui a gente tem um registro fóssil de um dos mais antigos na Terra, né, que chama estrematolitos, são rochas formadas a partir de processos biológicos, né, e depois viram fósseis. Esses registros fósseis aqui mais antigos, eles datam aproximadamente da época do final da queda desses asteroides trazendo água. Então a gente tem de duas uma. Ou a vida surge muito rápido, porque assim que a água é depositada na Terra e cessa a grande quantidade de queda de asteroides, a vida já está presente, aí estão os estrematolitos confirmando. Ou a vida foi trazida de fora da Terra. Hoje, por incrível que pareça, a hipótese de panspermia é uma hipótese que voltou a ser viável, justamente por causa dessa grande coincidência. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem, uma fatia de uma rocha. Toda a rocha é porosa. A porosidade da rocha varia de acordo com o mecanismo de formação e a história dessa rocha. Mas dá para dizer que, em geral, as rochas têm algo em torno de 10 a 20, talvez às vezes, quando muito pouco mais do que isso, por cento de porosidade. O que você está vendo em azul, nessa imagem aqui, são poros da rocha. Então, se uma rocha que esteja num planeta, por exemplo, Marte, e se houvesse vida no começo lá da formação do sistema solar, né, a vida tivesse surgido primeiro em Marte, se uma rocha em Marte tivesse sido atingida por um asteroide e jogada para o espaço, coisa comum, e depois caído na Terra, coisa comum também, a gente tem vários fragmentos de rocha marcianos, da Lua, etc., coletados aqui em solo terrestre, e essa rocha tivesse nos seus poros algum elemento biológico, ela sobrevive à reentrada na Terra. Isso aí não é conversa, isso aí já foi feito testes em laboratório que mostraram que vários seres vivos têm a capacidade de sobreviver às condições de reentrada na Terra, têm condições de sobreviver ao ambiente espacial, se, por exemplo, eles estiverem incrustados dentro dos poros de uma rocha. Então a panspermia voltou a ser uma hipótese interessante para a gente. E é possível que ela tenha ocorrido. Uma outra indicador, não digo que é prova, mas um indicador da possibilidade de panspermia seria que a gente tem a vida toda na Terra baseada nos mesmos mecanismos, né? Então isso também é uma possibilidade. Parece que a vida começou uma única vez aqui na Terra. O que é bastante curioso, dado que o mecanismo de formação de início da vida, em princípio, é um mecanismo genérico, né? Genérico, poderia ter ocorrido em vários lugares diferentes do nosso planeta. Então a vida poderia ter começado de vários modos diferentes no nosso planeta. Mas aparentemente só temos um tipo de vida, né? Claro, vocês são biólogos, vocês sabem melhor do que eu que isso é uma afirmação bastante temerosa, a gente precisaria conhecer todos os tipos de vida a fundo para poder falar isso, mas é o que a gente sabe. Falando em colisões, uma colisão muito importante para a vida foi a colisão que deu origem à Lua. A Lua foi formada no começo da formação do sistema solar e da Terra, quando um corpo mais ou menos do tamanho de Marte colidiu com uma prototerra, ou seja, um planeta que já estava aqui nessa região, nessa órbita, e um planeta que veio de fora, do tamanho de Marte aproximadamente, colidiu com a Terra, e dessa colisão foi jogado para o espaço grande quantidade de material que formou a Lua. A gente tem várias provas químicas e geológicas disso, né? Não preciso aprofundar nesse ponto aqui, mas o mais interessante é que a Lua é muito importante para a vida. A Terra, ela tinha um período de rotação, ou seja, o nosso dia, ele era muito mais curto no começo, várias horas a menos do que é hoje. Hoje a Terra gira mais devagar, em função do atrito que as forças de maré que a Lua tem com a Terra fazem com o oceano, né? Então esse atrito do oceano com o leito oceânico diminui a rotação da Terra.
e joga a Lua um pouquinho mais para longe. Uma questão de conservação de energia. Além disso, nesse processo de maré, há toda uma dinâmica de correntes oceânicas que é extremamente importante para o clima na Terra e extremamente importante, portanto, também para os fenômenos biológicos da Terra. A gente não sabe, não tem como saber como é que seria a vida na Terra se não houvesse a Lua e não houvessem as correntes oceânicas que são causadas, em grande parte, também pelos efeitos de maré. Essas correntes oceânicas, é importante lembrar, elas têm um papel muito importante de equalizar as temperaturas e o clima na Terra, né? Então, para a vida, são muito importantes, sem dúvida. Agora, uma das coisas que a gente tem descoberto nos últimos anos e que tem chamado muito a atenção dos astrofísicos é que nós vivemos em condições muito especiais aqui na Terra. A ciência tem mostrado para a gente, sistematicamente, que nós não somos especiais, ou seja, tem nos tirado do centro do universo, sistematicamente, né? É só estudar um pouquinho a história da ciência. Então, é muito curioso, porque nos últimos anos a gente tem descoberto que a Terra, na realidade, é um caso muito especial dentro dos outros sistemas planetários que a gente conhece. Hoje a gente conhece mais de 3.000 planetas fora do Sistema Solar. Mais de 3.000, e a gente está só começando a conhecer esses planetas. Então, fazendo uma análise comparativa, né, entre esses planetas, a gente descobre que a Terra é muito rara. Uma das coisas que a gente tenta fazer quando estuda planetas fora do Sistema Solar é dizer se esses planetas poderiam ou não sustentar vida, baseado numa vida, claro, uma vida terrestre, como a gente conhece, a vida aqui na Terra, né? Esse sistema que eu estou mostrando aqui, o TRAPPIST-1, é um sistema que está a 40 anos-luz da Terra. E esse sistema planetário, ele tem 7 planetas. 3 deles, com certeza, podem sustentar água líquida. 3 deles, com certeza, podem sustentar água líquida e são rochosos. E tem um tamanho semelhante ao tamanho da Terra. E em termos astronômicos, 40 anos-luz significa que esses planetas estão aqui na nossa vizinhança. Não precisam nem sair do bairro, estão aqui na nossa vizinhança, tá? Estão colados na gente. A nossa galáxia, que é o sistema, né, onde a gente está, ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Então 40 anos-luz é aqui, colado na gente. E talvez os 7 planetas tenham condições de habitabilidade, ou seja, de sustentar vida. Precisa fazer mais pesquisas nisso daí, né? Na verdade, esse é um sistema que foi descoberto há pouco tempo. Um estudo mais recente dele, esse do ano passado, na Nature, que descreve esse sistema. Então, os astrônomos ficaram muito empolgados e viram que esse sistema poderia ser um sistema como o nosso e ter vida. Ou seja, não há nada de especial no nosso sistema, ao contrário do que eu estava falando para vocês até agora. Só que quando a gente vai estudar em mais detalhes esses sistemas, é que a gente descobre o que há de especial aqui. Em especial, esse sistema TRAPPIST-1 ali, ele tem uma estrela bem fraquinha, bem mais fraca do que o Sol. E ele é um sistema bem menor do que o Sol. Você pode ver que os planetas ali, eles estariam, né, naquela região central ali. Embaixo tem o Sistema Solar e em cima o TRAPPIST-1. O sistema TRAPPIST-1 inteirinho, ele cabe no interiorzinho ali do nosso Sistema Solar, dentro da órbita de Mercúrio, inclusive, colado no que seria o nosso Sol. Porque a estrela de TRAPPIST-1 é muito pequena. Então, para o planeta poder sustentar a vida, numa estrela que emite pouca luz, ele tem que ter também perto da estrela. Só que estrelas pequenas são estrelas, por incrível que pareça, muito ativas. São estrelas que emitem muito raio-x e muitos outros tipos de partículas. E esse tipo de atividade estelar, ela ia cozinhar qualquer tipo de vida que existisse no planeta. Mesmo que o planeta tivesse a atmosfera como a Terra tem. Não iria conseguir sustentar a vida nesse sistema. Então não basta o sistema poder ter água líquida. O sistema precisa estar em torno de uma estrela. E o que tudo indica, essas estrelas têm que ser estrelas parecidas com o Sol. Estrelas muito quentes ou muito frias não servem. Mas mesmo sistemas onde haja uma estrela como o Sol, aqui é uma ilustração de mais ou menos como seria o nosso sistema solar, mesmo estrelas que são muito parecidas com o Sol, por si só não garantem que possa haver vida. Porque toda estrela é muito ativa emitindo partículas principalmente, né? O Sol emite muito vento solar, partículas que chegam até a Terra. E essas partículas são extremamente letais para a vida. Na Terra só há vida porque há aquela parte azul ali na direita do gráfico, que é um grande campo magnético.
Então, o campo magnético terrestre, ele impede que as partículas do Sol, que são partículas carregadas, em geral elétrons e partículas positivas, essas partículas não conseguem entrar todas elas no nosso planeta porque são impedidas pelo campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra é crucial, então, para sustentar a vida. E não só a vida, mas sustentar a água. A hipótese mais aceita hoje para Marte ser um planeta seco e estéril é que Marte não tem campo magnético. Marte não tem campo magnético é um fato. Isso a gente sabe. Marte não tem campo magnético. E a hipótese é que a falta do campo magnético em Marte é que tenha feito Marte perder água. Porque Marte é muito parecido com a Terra. Tem mais ou menos metade do tamanho da Terra em termos de raio. E Marte está numa posição da órbita, em relação ao sistema solar, que ele também poderia ter sustentado água viva, água líquida. E a gente sabe que no passado Marte teve grande quantidade de água líquida, pelo tipo de rocha que ele tem hoje. Então, onde foi parar essa água? A hipótese mais aceita é que o Sol, através das suas partículas, seu vento solar, arrancou toda a água que Marte tinha e secou o planeta. E Marte não tem água porque, então, não tem campo magnético. Isso é muito importante. Então, não basta a estrela ser adequada, o planeta está na distância certa, e não basta o planeta estar na distância certa. Ele ainda precisa também ter um bom campo magnético, ter uma boa atmosfera. Mas mesmo assim, a vida corre bastante risco dentro de um planeta. Não é assim, basta ter as condições certas e tudo vai acontecer bem. A gente sabe que na Terra houve muitas extinções em massa, né? Nesse gráfico aqui, a gente tem, no eixo vertical, um intervalo médio entre a queda de grandes asteroides. E no eixo horizontal, o tamanho desses objetos, em metros. Então o intervalo está em anos. Aqui embaixo, né, seria menos de um ano. E lá em cima seriam 100 milhões de anos. Então vai de um ano, basicamente, a 100 milhões de anos. O intervalo entre a queda de asteroides. E no gráfico horizontal, o tamanho do objeto, de 1 metro até 10 quilômetros. Então objetos pequenininhos, eles caem com uma frequência relativamente alta. Objetos de até 10 metros de diâmetro caem com uma frequência em torno de 10 anos. A cada 10 anos, está dizendo o gráfico ali, cai um objeto de aproximadamente 10 metros de diâmetro. E a gente tem observado isso regularmente. Se você procurar no YouTube, queda de asteroides, etc., você vai ver vários vídeos de quedas de asteroides com esse tamanho. Ou várias indicações, resquícios, etc. O mais famoso foi um asteroide que caiu em 2015, se eu não estou enganado, aproximadamente isso, 2013, que é um asteroide que caiu em Chelyabinsk, na Rússia. Esse asteroide tinha 20 metros de diâmetro. E, felizmente, ele foi destruído, a maior parte dele, no processo de reentrada, né? Quando ele entra na atmosfera, boa parte dele é destruído, mas muita quantidade desse asteroide chegou ao Sol. Muita quantidade. Inclusive causando danos, quebrando vidraças e etc. Se você procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos da queda desse asteroide aí. Mas acontecem quedas de asteroides maiores também. O asteroide que extinguiu, que se acredita que fez a extinção dos dinossauros, é aquele lá em cima, no canto superior direito. Esse asteroide ele tinha 10 quilômetros de diâmetro e ele cai aproximadamente a cada 100 milhões de anos. Cai um asteroide desse tamanho aqui na Terra. Então, caiu do asteroide dos dinossauros há 65 milhões de anos, a gente ainda tem um crédito aí de 35 milhões de anos, né? Não é assim que funciona, é probabilidade, pode estar chegando um agora. Mas é aproximadamente a cada 100 milhões de anos acontecem esses impactos. E esse período ele tende a aumentar, porque esses asteroides eles vêm, né, de outras regiões do Sistema Solar. Então no começo, na formação do Sistema Solar, o Sistema Solar estava carregado de asteroides, é como uma nuvem carregada de chuva. Depois que foram caindo esses asteroides, vai ficando mais raro a queda desses objetos, né? Hoje o intervalo médio de queda é esse aí. Aí você vai pensar hoje, mas você está falando de 100 milhões de anos, hoje, para o Sistema Solar, né? Porque o Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos, né? Então, 100 milhões de anos é hoje, é o período de hoje, ontem que está acontecendo aí. Isso é muito importante.
é uma extinção em massa, essa dos dinossauros. A gente conhece a extinção dos dinossauros, que extinguiu não só os dinossauros, mas uma quantidade importante de espécies na Terra, né? E pela extinção dos dinossauros, a gente sabe que abriu a possibilidade da evolução de várias outras espécies aí, e várias outras bichos, né? Porque eu sou físico e para o físico qualquer coisa viva é um bicho, não importa muito o que é, como é que é o jeitão dele, é bicho. Então esses bichos que a gente vê hoje aí talvez não existissem se os dinossauros não tivessem morrido. O curioso é que essa não foi a maior de todas as extinções. A gente acredita que a maior de todas as extinções em massa na Terra, ela aconteceu há 260 milhões de anos atrás, que fez a transição do período do Permiano para o Triássico. Nessa extinção aí, aproximadamente 90% das espécies podem ter sido extintas na queda desse asteroide, tá? Essa é um pouco mais duvidosa, até porque faz muito tempo, né? 260 milhões de anos. Então, você poder olhar todos os estratos geológicos e tirar com certeza que é isso que está acontecendo é um pouco mais difícil. Mas é a hipótese mais aceita para essa extinção em massa hoje. E como é que vai ser o fim da Terra? Isso também é muito importante para a vida, né? Porque a gente sabe que o ser humano pode não ficar por aqui, pode acabar, morrer, sim, muita coisa pode acontecer, mas vai ter vida aqui na Terra, né? Vai continuar tendo vida. De uma forma ou de outra vai ter alguns bichos por aí. Talvez até bichos que tenham evoluído da gente, eu não sei. Mas em algum momento essa vida vai acabar aqui na Terra. Isso com certeza, porque não depende da biologia, é um fenômeno astrofísico. O que vai acontecer é isso daqui, olha. Uma estrela, quando ela se forma, ela passa a queimar hidrogênio no seu núcleo, gerando hélio, e depois isso pode ser queimado em outras cadeias subsequentes. Mas, eventualmente, acaba o combustível no núcleo da estrela. Para a estrela poder se sustentar, gerando luz e continuar existindo, né, naquele tamanho que ela tem, ela precisa continuamente ficar queimando o combustível do seu núcleo. Continuamente fazendo isso. Se você desligar essa fornalha lá no núcleo, né, esse processo de fusão nuclear da estrela, se você desligar isso, a estrela colapsa sobre si mesma. Porque toda estrela é uma luta entre duas forças. A força da gravidade, que tem de fazer com que ela colapse, ou seja, encolha, e a força de pressão gerada por essa energia no núcleo, que empurra as camadas externas para fora. Se você desliga o processo de fusão nuclear, que é a fonte dessa energia, a estrela colapsa. Então, nesse processo de colapso, ocorre um fenômeno muito interessante. A nossa primeira reação seria, bom, vai colapsar, vai formar um buraco negro, né? O pessoal adora buraco negro. Eu não vou falar de buracos negros hoje. Mas nesse processo de colapso, então ela vai colapsar completamente? Não. O interessante é que ela começa a colapsar, mas nesse processo, você sabe que quando eu tenho um gás, eu comprimo esse gás esquenta. É uma lei da termodinâmica. Então esse gás vai esquentar. E o núcleo vai esquentar a ponto de poder fazer a fusão nuclear de outros elementos mais pesados. Então, uma estrela que estava gerando hidrogênio, estava gerando hélio a partir de hidrogênio, pode passar a gerar carbono a partir de hélio, pode passar a gerar outros elementos mais pesados a partir de carbono, como oxigênio, nitrogênio, etc., nesse processo. E o curioso é que, nesse processo de gerar elementos químicos mais pesados, um núcleo mais quente, a quantidade de radiação gerada, energia gerada lá é muito grande. E faz o contrário. A estrela colapsa, mas começa a gerar outros elementos químicos que geram grande quantidade de energia e ela volta a se expandir. E nesse processo de expansão, pelo qual o Sol vai passar quando estiver morrendo daqui a 5 bilhões de anos, nesse processo de expansão, o Sol vai chegar a ser 1000 vezes maior do que ele é hoje. Vai ter um raio 1000 vezes maior do que é hoje. E uma luminosidade até 10.000 vezes maior do que a que tem hoje. O problema está no raio. Se o Sol chegar, e vai, pelo que a gente conhece das outras estrelas por aí, se o Sol chegar a ser 1000 vezes maior do que ele é hoje, ele vai engolir todos os 4 primeiros planetas. Isso inclui a gente. Então o Sol vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 4 primeiros planetas gasosos. E ele vai quase chegar em Júpiter. Vai chegar pertinho ali de Júpiter. Mas não vai engolir Júpiter. Mas vai tostar Júpiter completamente, porque ele vai ter uma luminosidade 10.000 vezes maior do que ele tem hoje.
Então vai ser uma tremenda radiação. Ele vai tostar todo o sistema solar que ele não comer. O que ele comer vai ficar lá dentro dele e acabou. E o resto ele vai tostar completamente. Então não tem como sustentar vida numa situação dessa, tá? Ele na verdade vai destruir tudo que houver no sistema solar, vai reciclar tudo que houver no sistema solar. Depois, essa geração de energia pelos elementos mais pesados vai cessar eventualmente. Aí no momento vai parar, né? Porque até o combustível mais pesado acaba. Então vai parar. Mas quando isso parar, o Sol vai passar de novo por esse processo, né? E aí ele vai expandir numa nebulosa planetária, que é o que você vê lá no final do gráfico. Então o Sol nasce, passa boa parte da vida como uma estrela adulta, ele expande, engole o sistema solar e depois vira uma nebulosa planetária, reciclando mais uma vez todo o material que ele gerou no seu núcleo. E todo o processo da vida recomeça. Ou seja, a partir dessa expansão de nebulosa planetária, os elementos químicos que estavam no nosso sistema solar e que estavam no Sol vão ser expandidos para outras regiões próximas daqui, nebulosas de gás, etc. E que vão, por sua vez, formar outras estrelas, que vão formar outros sistemas planetários e tudo vai continuar, né? O interessante é que isso não é só teoria, a gente vê essas coisas. E hoje a gente tem a possibilidade de estudar sistemas que já passaram por esse processo e já estão mortos. Aqui você tem um estudo de 18 estrelas que já morreram. São cadáveres estelares. Depois que o Sol expande, o núcleo fica lá. São só as camadas externas que expandem depois que a estrela morre. O núcleo fica, e a gente chama esse núcleo de anã branca. Esse núcleo, essa anã branca, ele, como eu disse, né, ele teve esse processo, as camadas externas, de engolirem os planetas. Mas elas não destruíram completamente os planetas. Arrasaram. Se tinha vida, arrasaram completamente. Mas eles são rocha. Então não foram destruídos completamente. Esses planetas, nesse processo em que eles estão dentro da estrela, eles vão cair sobre a estrela e vão, quando chegar bem pertinho da estrela, ser esmigalhados e vão formar um disco em torno dessas estrelas. Esse disco de poeira é muito parecido com o disco que há em torno de Saturno, os anéis de Saturno. Então são estrelas com anéis de poeira, muito parecido com o de Saturno. E o interessante é que essa poeira, esse material que caiu sobre as estrelas, ele vai contaminar, de certa forma, essas estrelas. Elas vão estar com uma parte desse material dentro delas, e a gente, ao olhar a luz dessas estrelas, consegue determinar quanto material desses planetas essas estrelas têm. Porque estrela é estrela e planeta é planeta. É bem diferente a composição química um do outro. Então, se eu vejo uma estrela que tem uma composição química misturada de estrela com o resto de rochas, é porque eu sei que ela engoliu os planetas. E nesse estudo aqui, a gente foi estudar 18 planetas, 18 estrelas que engoliram seus planetas. E o interessante é que esses planetas todos tinham constituições químicas muito parecidas com a Terra. Nesse gráfico da esquerda aqui, você está vendo no eixo vertical a gravidade da estrela, que dá mais ou menos um indicador da quantidade de massa que essa estrela tinha. E do lado, embaixo, a temperatura dessa estrela. E cada gráfico de pizza desse é um gráfico da constituição química que essa estrela, dos planetas que essa estrela engoliu. Então, aqui no meio, né, você tem em cima a constituição da Terra ali, olha. A maior parte é ferro e oxigênio, daí tem um pouquinho de silício e magnésio, o quadro do meio. Embaixo, a constituição química de um cometa, que é bem diferente da Terra. O cometa Halley tem basicamente carbono e oxigênio. É a principal constituição dele. Esses planetas que a gente estudou, essas estrelas que a gente estudou e que tem planetas que foram engolidos por elas têm a constituição química de planetas. E não de cometas ou qualquer outra coisa. Então a gente está vendo aqui sistemas que morreram, que já foram engolidos pelas suas estrelas, onde a vida cessou. Agora, para encerrar, eu gostaria de dizer que eu não acredito que isso ainda será o fim da vida inteligente na Terra, se é que quando isso acontecer vai ser o homem, o ser inteligente na Terra, né? A gente não sabe que rumo a evolução vai tomar aqui, né? Mas eu não acredito que esse seja o fim da vida inteligente na Terra.
se estiver acompanhando, várias agências espaciais dos principais países que conquistaram o espaço estão investindo fortunas para colonizar Marte e outros corpos do Sistema Solar. Eu falo especialmente dos Estados Unidos, da Agência Espacial Europeia e da Agência Chinesa. E eles estão investindo verdadeiras fortunas para colonizar Marte. E o plano é colonizar Marte ainda nas nossas vidas. Previstas, né? Não sei o que vai acontecer com a gente. Mas a gente provavelmente vai ver a colonização de Marte. E Marte é só o começo. Marte é só o começo. O ser humano, ele é explorador. Nós estamos vivendo, nesse momento, o reinício das grandes navegações. Só que agora é a navegação pelo espaço. E não vai terminar no Sistema Solar. A gente vai expandir para todo o espaço. Esse é o destino do ser humano. A gente nunca vai se contentar em ficar aqui. Então isso vai acontecer e a gente vai ver o começo disso. Bom? Então, para encerrar a palestra, eu gostaria de fazer uma propaganda que eu desenvolvo, como foi falado no início, na UFSC, um programa chamado Astrofísica para Todos, que tem o objetivo de levar a astrofísica para a maior quantidade diversa de público, ou seja, todo tipo de pessoa, em todo tipo de lugar. E nesse programa, aqui tem o site astrofísica.ufsc.br, você vai poder encontrar muito material de formação útil para você, especialmente se você está estudando para ser professor de biologia ou professor de outra área, tem muito material com formação muito útil para você nesse site. Tem informação, né? A gente está colocando ainda, está alimentando esse site, tem informação mais sofisticada, que é da área de exatas, né? Vai ter. E nesse momento tem informação para um público leigo, ou seja, para vocês. Tá bom? Obrigado. Abro agora para perguntas. Eu acho que... Olá, boa noite. Parabéns pela apresentação, gostei muito. Obrigado. Não sou da área, né? Nós aqui, a maior parte pelo menos, somos biólogos, mas é sempre muito bom ver outros lados, né, da ciência. E fiquei aqui pensando, né, como seria interessante se a gente pudesse realmente aprender ciência ou ensinar ciência, né? Juntando química, física, biologia, né? Cada que você mostrou, né? A tabela periódica, enfim, juntar tudo isso e mostrar mesmo de onde vêm essas coisas, né? Estou falando na parte biológica, a gente fala da composição química, né? Mas de onde vêm esses elementos, por exemplo? Então, acho muito interessante. E aí eu lembrei de uma frase que eu já ouvi, mas não lembro de quem foi, que fala que nós somos poeira de estrelas, alguma coisa assim. Nós somos mesmo, né? Somos, né? Resumindo, é isso. Mas aí me veio uma outra pergunta. De onde vieram essas moléculas, ou seja, o que formou essas estrelas? Antes disso, né? Porque se as estrelas formaram as nebulosas, que formaram o sistema, que formaram os planetas, e aqui estamos, e antes das estrelas? Como é que começou essa pergunta? Tá. Obrigada. Então, eu concordo com o seu comentário, é muito importante a interdisciplinariedade, né? E a interdisciplinariedade é muito difícil, porque exige que a gente conheça as disciplinas antes. Ninguém pode fazer interdisciplinariedade se não conhecer as disciplinas, né? Então, ela exige uma formação cultural a qual a gente, em geral, não está muito acostumado. Muito importante. E nós aprendemos tudo separado. Tudo em caixinhas, estudamos em caixinhas, né? É verdade. Estudamos em caixinhas. Eu acredito que aí é uma discussão pedagógica, mas eu acho que a gente está caminhando muito bem para resolver esse problema, essa limitação. A tua pergunta, o que veio antes da formação desses elementos químicos mais pesados, ou seja, quem que formou esses elementos, é o que a gente tem hoje como a teoria, chamada teoria do Big Bang, né? Então, a ideia é que houve um momento no universo em que esse universo passou por um rápido processo de expansão. Nesse processo de expansão, se formou a matéria.
Agora, do ponto de vista da física, isso ainda é uma grande incógnita hoje. Que processos levaram à formação inicial de matéria? A gente sabe que, pela temperatura e densidade, no momento em que isso aconteceu, que só se formou hidrogênio e hélio. Então é o gás primordial no universo, hidrogênio e hélio. E dá para fazer uma estrela só com hidrogênio e hélio, isso não é problema. As primeiras estrelas do universo eram assim, só tinha hidrogênio e hélio. Agora, responder para você qual é o mecanismo que deu origem a essa formação é que é o problema. Eu posso te dizer que hoje é bem compreendido na física que, dada uma determinada temperatura, uma determinada densidade de matéria, você forma hidrogênio e hélio. Isso é bem conhecido já desde a década de 50. Agora, por que isso acontece, daí são teorias que estão em disputa hoje. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. A minha pergunta ela se relaciona com a parte do Sol, quando ele recicla todo o sistema solar. Dito isso, nós podemos então dizer que nenhuma vida é fixa na Terra, no universo? Porque a estrela sempre irá reciclar o sistema solar? Sim, com certeza. Né? Essa parte da reciclagem da vida no sistema, quando a estrela morre, é algo que sempre acontece. E, na verdade, hoje, então, realmente não há vida permanente no universo nesse ponto, a menos que essa vida saia do sistema planetário onde ela está, né? Que é o que eu falei no final, que eu acredito que vai acontecer com a gente, né? A gente tem 5 bilhões de anos ainda para sair daqui. Agora, o que a gente acredita hoje é que deve ter ocorrido vários episódios de surgimento de vida no universo. Se você pegar o universo em escala de tamanho, há possibilidade de surgimento de vida em muitos lugares do universo. Tem muita... Para você ter uma ideia de escalas aí, a gente é uma estrela em uma galáxia que tem 400 bilhões de estrelas, 200 a 400 bilhões de estrelas. E a nossa galáxia é só uma galáxia entre talvez 1 trilhão de outras galáxias que tem cada uma, por sua vez, bilhões de estrelas. E cada uma dessas estrelas possivelmente abriga um planeta. Ou pelo menos uma fração importante delas abriga um planeta, é o que a gente sabe hoje. Então a possibilidade de ter vida em outros lugares do universo é muito alta. Mas não é só isso, essa possibilidade é ainda maior. Se você pegar a escala de tempo, aí sim você fica assustado. Porque o nosso universo, a gente acredita, tem mais ou menos 14 bilhões de anos. Estou arredondando aí, 14, 15 bilhões de anos. Mas o nosso sistema planetário tem só 5 bilhões de anos. 5 bilhões. Ou seja, a gente está aqui no terço final da vida do nosso universo, né? Houve outros 10 bilhões de anos antes, em que vários sistemas podem ter sido formados, podem ter começado vida, extinguido vida, civilizações podem ter existido por tempos muito maiores do que a nossa. Então, a escala de tamanho de tempo no universo é muito grande. Então, sim, eu acho que a vida pode ter surgido várias vezes e várias vezes ter sido reciclada, como você falou. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Gostaria de parabenizar primeiro pela palestra, porque ficou bem claro e realmente um assunto muito interessante. A gente sabe, o senhor falou que a ciência nos tirou do centro do universo, pelo nosso conhecimento, mas está meio que nos colocando de uma forma muito especial também. A gente é muito, digamos que, beneficiados pelo lugar que a gente está e tal. Sim. E essa questão da colonização, também tem a questão da Lua, né? Que ela vai ser uma grande forma da gente treinar isso. E também é um ponto para a gente reabastecer. Porque a gente perde, tem que gastar muito, tem muito peso nos foguetes, né? Isso. Na questão de combustível. E isso é um ponto estratégico muito interessante. A minha pergunta é, observando todos os fatos que você colocou e aquilo que a gente pode estudar, parece que a gente poderia dizer que a vida ou o caminho da humanidade, ela é de alguma forma, pode-se falar que é proposital. Será que a gente pode tirar um pouco esse teor de acaso que a gente tem hoje nas nossas concepções de mundo e colocar mesmo de uma forma mais proposital? E outra questão é se pessoalmente você acredita que outras sociedades por aí
podem, na verdade, estar avançados nesse caminho de colonização, e se isso é viável de acordo com o tempo que a gente demorou para que a vida fosse possível no universo. Tá. Eu vou começar respondendo pela última pergunta, depois eu respondo a outra. Então, se é viável que outras sociedades já tenham uma mais avançada, tenham um estado mais avançado de colonização, sim, perfeitamente viável. Nessa figura como um todo é perfeitamente viável. Só que a mesma coisa que faz o universo ser possivelmente muito fértil em termos de vida, faz com que essa vida seja provavelmente sempre isolada. Ou seja, o universo é muito grande em tamanho. As distâncias entre os objetos astronômicos são tremendas. Não só distâncias em espaço, distâncias em tempo. Então, quando eu falo que o universo tem 15 bilhões de anos, você tem que imaginar que uma civilização pode ter surgido há 10 bilhões de anos atrás. Isso é muito tempo. Muito tempo. E também a distância é grande. Para fazer uma analogia, eu sempre faço uma comparação que é bem ilustrativa. Se você pegar a estrela mais próxima da gente, que é a Próxima Centauri, ela está a 4 anos-luz daqui, 4,26 anos-luz daqui. Se você pegar essa estrela e fizer ela ficar do tamanho de uma laranja, e o Sol também ficar do tamanho de uma laranja, o Sol e Próxima Centauri vão estar a 3.000 quilômetros de distância uma da outra. Ou seja, o Sol vai estar em Joinville e Próxima Centauri em Recife. Essas são as escalas de distância típica no universo. Ao mesmo tempo, então, que elas abrem a possibilidade para existir vida em todos os lugares, elas deixam essa vida sempre muito isolada. No momento, a gente não conhece uma maneira de superar essa distância tão grande entre as estrelas. Tá? Mas seria possível, não é impossível. A escala de tempo para que a gente hoje conhece, para poder colonizar, por exemplo, várias estrelas, seria de algumas centenas de milhões de anos. Se alguma civilização for capaz de ficar no espaço, fora do seu planeta, ou de algum planeta de algum hospedeiro, né, por uma centena de milhões de anos, dentro de uma nave, ou alguma coisa que o valha, então, em princípio, é possível colonizar outras estrelas. Tá? Quanto à sua primeira pergunta, a questão do propósito, ela é uma pergunta de caráter filosófico, mas não científico, porque do ponto de vista da ciência, a gente trabalha sempre com causa e efeito, e a ciência não trabalha com finalidade. Quem trabalha com finalidade é a filosofia e a religião. E eu não estou desmerecendo, até porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Mas a gente precisa entender que o tipo de argumentação que eu uso para falar de religião é uma argumentação de finalidade. Teleologia, se fala em filosofia. E o tipo de argumentação que eu vou usar em ciência é de causa e efeito, é diferente. Então eu preciso tomar cuidado, porque eu posso estar falando alemão e você português e ninguém está se entendendo. Tá? Do ponto de vista da ciência hoje, o que tem se trabalhado é tentar eliminar essa questão da gente ter alguma coisa de especial. Então, do ponto de vista da física em particular, é inadmissível considerar que a gente tem uma condição física especial. E sempre o trabalho dos físicos é tentar explicar os fenômenos observados sem evocar nenhuma condição especial. Em particular, hoje, uma teoria muito famosa, falada por aí, chamada teoria de multiversos, que prevê que haja vários universos, ela é uma tentativa física de tirar uma coisa muito especial, que é esse universo. O nosso universo ele é capaz de sustentar a vida, e isso é muito especial, é uma coisa muito única. A gente poderia ter infinitos outros universos, outras configurações que não permitiriam sustentar a vida. Então a teoria de multiverso vem justamente nessa linha. Olha, não há nada de especial, nós somos um em infinitos outros. Mas essa é uma argumentação, de novo, física, tá? É porque, como físicos, a gente precisa pensar em causa e efeito e precisa explicar essa condição muito especial que a gente vive. Agora, nada impede que, do ponto de vista filosófico, religioso, etc., você construa uma visão de mundo que inclui a finalidade, ou o propósito, como você usou, para tentar que você tente explicar a maneira como você vê o mundo. Tá? Em particular, eu consigo conciliar as duas visões aí, na minha cabeça não dá problema, mas para algumas pessoas dá muito problema. Mais alguma? Então, uma salva de palmas novamente.